Olá a todos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Isabela Cruz, eu sou gerente de Cultura, Inclusão e Diversidade no United Health Group Brasil. Eu estou aqui com a Flávia Bianco e com o Dr. João Castro. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo preto, um pouco abaixo do ombro, eu tenho um rosto redondo, eu tenho os olhos pretos, castanho escuro, na verdade, e eu estou vestindo uma blusa verde estampadinha, um pouco verde, um pouco creme. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre uma honra participar do Alto em Mico, é uma alegria imensa acompanhar tudo que vocês têm feito aqui no Brasil e a gente poder estar sempre pertinho e contribuindo para o evento localmente. A gente hoje vem falar de um assunto que a gente está muito animado de ver a evolução desse tema na nossa organização. O United Health Group é uma empresa de saúde. No Brasil, vocês devem conhecer as marcas pela Mil, que é uma operadora de plano de saúde, então que oferece serviços de saúde para mais de 6 milhões de clientes, e o Américas Serviços Médicos, que é uma rede de hospitais de alta referência que está presente em 5 estados no Brasil. Então, essas são as nossas marcas, além da Optum, que é uma empresa de tecnologia que desenvolve tecnologia, ferramentas de saúde, né? Então, tem um foco em tecnologia para a saúde. Eu vou falar um pouquinho antes da Flávia e do João, que são as estrelas aqui desse nosso encontro hoje, mas para dar um contexto para vocês sobre como a gente chegou onde a gente está e para vocês também terem uma ideia do que a gente já fez e tudo que a gente ainda precisa avançar nessa jornada de oferecer um atendimento adequado à saúde das pessoas trans. A gente, em 2018, começou um conselho consultivo. O conselho consultivo não é uma invenção do United Health Group, é uma ferramenta, né, que é utilizada por hospitais e que é utilizada, né, na área da saúde para que se faça uma escuta ativa, né, dos clientes, no caso dos pacientes, e a gente decidiu fazer um conselho consultivo transgênero. Com certeza é o primeiro no mundo exclusivo, dedicado para as pessoas trans. E o nosso principal objetivo era, a partir da escuta ativa das pessoas trans, transformar o sistema de saúde no Brasil, começando pela nossa empresa. Então, em 2018, a gente começou essa jornada e o atendimento adequado, né, e o cuidado certo foi uma dessas iniciativas que o Conselho nos trouxe, que as pessoas trans nos apontou. Então, muitos desafios a gente identificou através da escuta ativa de pessoas trans. Eu não sei, João, se você já consegue passar o slide. Vocês já estão vendo a minha tela ou não? Sim. Sim? Tá. Boa. Pode passar isso também, por favor. Que eu já... Ótimo, tá bom. Então, só resumindo aqui, né, quem era o United Health Group, já falei para vocês. Então, o conselho consultivo, ele é planejado, né, na filosofia da humanização. Então, o cliente está no centro de tudo. O nosso objetivo foi sempre ouvir as pessoas trans para que a gente promovesse, né, as mudanças de processos, as mudanças de ações, a mudança de atitude da nossa empresa com base, né, na escuta ativa das pessoas trans. Então, como eu comentei, não é uma invenção do UHG, mas certamente é o primeiro no mundo dedicado a uma escuta de clientes transgêneros. Então, o objetivo era a gente identificar o que a gente já fazia que era bom, a gente precisaria manter, e o que a gente precisaria melhorar, tá bom? Pode passar para o próximo, por favor, João. Então, aqui um pouquinho da linha do tempo, né, de tudo que aconteceu nesses 2 anos de jornada. Então, foi no finalzinho, o primeiro encontro desse conselho aconteceu em dezembro de 2018. Foi uma primeira reunião no qual a gente tinha 8 clientes, né, da Amil e do Américas trans participando. Depois a gente fez todo um treinamento, a gente entendeu que a equipe que ia fazer essa escuta ativa precisava ser treinada. Então, a gente ofereceu treinamento para mais de 100 profissionais, principalmente da linha de frente do atendimento na nossa empresa. Foi um movimento muito grande, continua sendo. A gente é uma empresa, eu não falei, né, de 38 mil pessoas no Brasil. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um impacto muito grande. Então, por isso também a importância do cuidado, né, e da responsabilidade que a gente tem quando a gente move
esses assuntos dentro da organização. Depois, em novembro de 2018, a gente teve, na verdade, em novembro a gente teve o primeiro encontro, então a gente começou essa ação em 2018. 2019 a gente teve o segundo encontro logo no início de janeiro, depois um terceiro encontro, 4 e o 5, foram 6 encontros no total para que a gente fizesse essa escuta ativa. Então vocês podem imaginar, né, quantas coisas a gente conseguiu levantar e quantas melhorias a gente conseguiu promover. Pode passar, João, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, por favor. Então, o que aconteceu, né? O que a gente já implementou? A gente fez o treinamento, como eu comentei. Esse treinamento envolveu os nossos business partners do time de capital humano, a equipe de atendimento, a equipe de marketing, a equipe de inclusão e diversidade e a equipe de recrutamento e seleção, além da equipe de TI. Né? Inicialmente, um dos grandes temas que entrou na pauta foi a questão do nome social, como que a Amil e o Américas, né, precisava se organizar e ajustar os sistemas para que o nome social fosse respeitado. Então, essa funcionalidade, ela foi incluída nos nossos sistemas de TI. A gente ainda tem muitos ajustes, a gente hoje ainda tem uma TI legada muito grande, é muito complexo, né? Eu também achava que era super simples no início dessas conversas, e hoje a gente entende que para que a gente tenha um campo, nome social, totalmente integrado, que inclua marcação de consulta, realização de exame, atestados, procedimentos, ainda é muito complexo. Né? Então, a gente ainda segue trabalhando nas melhorias de sistemas e a gente, de tudo que eu vou falar aqui para vocês, a gente segue fazendo tratativas muito individuais. Né? Cada caso, cada pessoa trans que precisa de um suporte adequado, a gente faz uma intervenção pontual para que esse nosso cliente ou essa nossa cliente tenha o melhor atendimento e a melhor experiência, né? Sendo respeitada e sendo respeitado em relação à sua identidade de gênero. Então, a gente promoveu também um treinamento para a liderança do nosso atendimento, do nosso call center, para que fizesse o atendimento adequado nessa primeira ligação, né? Então, entendesse o que era o nome social, o que era, né, o que é uma pessoa trans, como que a gente identifica no sistema para que não haja nenhum constrangimento. E aqui também, um ponto que a gente identificou, que o conselho consultivo que os clientes trans nos trouxeram, foi a questão da realização de exames. Então, as pessoas trans, elas sofriam, né, esse constrangimento quando solicitavam alguns exames que são parametrizados no sistema de saúde. Então, existe uma série, assim, existem milhares de exames, né, que podem ser realizados, mas alguns exames, eles são parametrizados por sexo na ferramenta. Né? Então, se eu sou mulher, eu posso realizar esses exames e esses outros aqui são específicos para homem. É assim que o sistema, né, vem vendo, né, a questão de gênero, identidade de gênero. E uma grande conquista que a gente conseguiu recentemente foi quebrar esse sistema de parametrização. Né? Então, hoje, independente, né, de sexo, de gênero ou de identidade de gênero, os nossos clientes não vão sofrer constrangimento quando solicitarem um exame, né, que antes era parametrizado por feminino ou masculino. Então, esse foi um ganho importante. Não é simples, gente, não é simples. A empresa acaba assumindo um risco importante nesse processo, né, por questões de regulamentação, mas a gente está ciente e a gente tem acompanhado cada caso, porque o que mais importa para a gente é que a gente consiga realizar esse atendimento adequado e que a experiência do nosso cliente transgênero seja também uma experiência positiva no relacionamento com a nossa empresa. A gente treinou Talent Acquisition, então o nosso time o conselho consultivo trouxe para a gente essa demanda. Vocês precisam ter pessoas trans trabalhando para vocês. Como que vocês vão avançar em ações se as pessoas trans, né, com lugar de fala, não estão na empresa? Então, a gente preparou o nosso time de recrutamento e seleção, a gente convidou pessoas trans para uma roda de conversa sobre recrutamento, sobre, né, como participar de um processo seletivo, o que era adequado ou não perguntar, e foi uma experiência muito rica para o nosso time de recrutamento e, consequentemente, a gente trouxe, né, pessoas trans para trabalhar com a gente e, enfim, vocês vão ouvir daqui a pouquinho também um relato muito bacana do resultado desse trabalho. A gente realizou o evento Transformando Realidades,
que tinha como intencionalmente o interesse de trazer pessoas trans para trabalhar com a gente, e a gente contratou nesse evento 4 pessoas trans. A gente tem o apoio jurídico, né, e um trabalho também de sensibilização e de entendimento dos temas e dos conceitos e das notas técnicas junto com o nosso jurídico, é parceiro da gente em todo esse processo. A gente fez a capacitação da nossa equipe multidisciplinar, e aqui, obviamente, não vou me alongar, porque o João, em seguida, vai falar bastante sobre esse treinamento, que foi um pleito, assim, um pedido, né, das pessoas trans que participavam do conselho sobre o atendimento em loco, né, como que os profissionais de saúde precisam se preparar para atender pessoas trans. E o João tem feito isso de uma forma brilhante. Ele vai poder contar para vocês em seguida um pouco dessa experiência, de como foi capacitar a equipe multidisciplinar e como tem sido na prática esse processo. E acho que em seguida do João, a Flávia também pode contar um pouquinho da experiência dela como funcionária e como usuária, né, do nosso sistema de saúde. E, por último, mas não menos importante, recentemente a gente recebeu, né, da Prefeitura de São Paulo o selo de Direitos Humanos e Diversidade em reconhecimento a essa iniciativa do Conselho Consultivo. Então, aqui um pouco um resumo do que a gente já conseguiu fazer até agora. A gente sabe que tem muito para fazer, mas a gente está empenhado e a gente está realmente comprometido com a transformação que a gente precisa promover para o sistema de saúde funcionar melhor também para as pessoas trans. É isso o meu recado. João, eu acho que o próximo já é seu, perfeito. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Passo para o João para dar essa aula para a gente. E te agradeço já, João, de antemão, por tudo que você tem feito em nome da comunidade LGBTQIA+, e também, em seu nome, reconheço e agradeço a todos os profissionais de saúde por tudo que vocês têm feito nesse momento de pandemia. Vocês são heróis e heroínas que têm atuado, né, de forma muito generosa para combater essa pandemia que tem sido realmente devastadora. A gente sabe do trabalho incansável, realmente heróico, né, que vocês médicos e profissionais de saúde têm empenhado. Então, deixo também o meu agradecimento em seu nome a todos os seus colegas de trabalho e os nossos colaboradores aqui do HG que estão na linha de frente dessa batalha. Imagina. Passo para você. Obrigado, gente. Obrigado, Isa. Gente, não tá fácil, mas assim, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, porque eu estou falando com o microfone do laptop, mas realmente foi bem difícil, assim, a gente acabou implementando várias coisas ao longo desses últimos meses, mas como a Isa falou, eu acho que realmente existem muitas pessoas que estão na linha de frente mesmo, mas eu acho que toda a nossa equipe, toda a nossa empresa, né, eu acho que a gente abraçou essa causa e abraçou essa vontade de querer ajudar, de querer sempre desenvolver e melhorar e participar de tudo. Eu trabalho também na linha de frente, eu trabalho em alguns hospitais nossos da Rede Américas, então eu vejo o cuidado e o zelo com que a empresa tem, não só com o atendimento ao paciente, mas também o cuidado com o colaborador, porque eu, em todos os plantões, em todos os atendimentos, em todos os trabalhos que eu faço com o OHG, eu nunca me senti inseguro, eu nunca fui para um plantão ou para um trabalho pensando, nossa, o lugar é muito, não tem uma estrutura adequada para o trabalho, mas eu acho que isso é algo que a OHG ela faz com maestria, então eu gosto muito, estou muito satisfeito de trabalhar aqui. E como a Isa falou, a gente realizou essa apresentação no ano passado, né? Foi um trabalho de várias reuniões, a gente foi começando, eu comecei a participar, na verdade, comecei a frequentar o Conselho Consultivo Trans, porque eu achei sensacional. Antes de mais nada, né? Agora, eu comecei a falar, peguei a fala da Isa, mas vou me apresentar. Meu nome é João Gustavo da Silva Castro Andrade. Eu sou um homem branco, cis, homossexual. Estou usando uma camisa rosa com um jaleco branco, porque eu estou no escritório. Tenho olhos verdes, pele branca, barba, e estou extremamente feliz e lisonjeado de poder fazer parte desse projeto e fazer parte
dessa iniciativa da UHG, que é incrível, e a Isabela é uma pessoa maravilhosa, não tem nem adjetivos para poder falar em uma apresentação apenas, mas eu acho que a gente vai tentar agora, nesses próximos minutos agora, falar um pouquinho sobre o que a gente falou na apresentação, né? Então, essa basicamente foi a apresentação que a gente fez, então, atenção integral à saúde trans. Eu acho que a gente achou extremamente pertinente, né, e assim, muito necessário, urgente esse tema, porque eu creio que nós, enquanto médicos de família, né, nosso projeto da coordenação do cuidado, da MIL, é justamente você colocar o paciente no centro de tudo. E como que você coloca o paciente no centro de tudo, se você não vai acolher as demandas dele, inclusive acolher a demandas que ele tem em relação à sexualidade. É um tema muito espinhoso, a gente começar logo na primeira consulta, você já fazer uma pergunta. Eu acho que isso não é algo que você tem que perguntar, isso é algo que a pessoa tem que trazer para você. Você tem que entender que talvez aquele sofrimento que a pessoa esteja trazendo para você na consulta pode ser um sofrimento fisiológico, pode ser um sofrimento de algum sintoma, alguma dor, alguma coisa que está passando na vida, mas na verdade, aquilo ali está ocultando uma demanda e uma queixa que pode ser relacionada à sua sexualidade, pode ser relacionada a alguma coisa comportamental em relação à família, mas é justamente para tentar fazer com que desperte nos colegas, né, nos médicos de família da nossa equipe, esse feeling para a gente tentar acolher da melhor forma o nosso paciente, né? Então, a gente fez esse treinamento... Desculpa, gente. Eu com slides, peraí. Para capacitar os profissionais de saúde da MIL, promover um melhor acolhimento da população trans, travesti não binária, realizar acompanhamento clínico ambulatorial, entender a transexualidade como um determinante social de saúde sem um viés patologizante. Então, foi o que a gente tentou fazer, porque justamente sair dessa linha, porque hoje em dia o CID-11 já tirou, graças a Deus, a transexualidade como algo patológico, né? Então já tem uma seção, um campo só para isso, incongruência de gênero. Então aqui a gente fez o cronograma, que a gente falou sobre as terminologias, regulamentação, atualização do CID-10, CID-11, da SM5, a equipe multidisciplinar, que é importantíssimo nesse processo, um quiz que a gente fez, segmento com hormonoterapia, psicoterapia, cirurgias, screening, e depois à tarde teve uma apresentação da Isabela, e a gente dividiu a turma em grupos para a gente discutir justamente casos, né? Hoje eu falei com alguns residentes também de manhã, e a gente estava conversando justamente sobre casos que podem aparecer, né? E como essa questão do nosso preconceito, ela pode atrapalhar e muito a primeira relação que você tem com o médico, né? Eu acho que quando uma pessoa vai para uma consulta médica, a última coisa que ela está esperando é ser julgada. Então, eu, enquanto médico, eu, enquanto profissional, a partir do momento que eu coloco esse jaleco branco, ele é branco. Ele não tem que ser... ele não tem que pender para nenhum lado, ele não tem que pender para nenhuma cor, ele não tem que pender para nada. Branco, eu estou aqui branco, simplesmente esperando receber a demanda do meu paciente, recebendo acolher aquele paciente da melhor forma que eu puder. Porque eu acho que isso é a coisa mais linda da medicina de família, é justamente isso, você poder acolher o paciente dessa forma, né? Na sua totalidade. Então, por isso que a gente falou, e realmente eu peguei alguns slides apenas, porque a apresentação era bastante grande, mas então a gente falou bastante sobre sexualidade, expliquei para a equipe a questão de toda a questão relacionada. Aqui, deixa eu só pegar, eu tenho aqui as pessoas que participaram, né, o período de realização, foram 25 médicos de família, 10 residentes, 3 psiquiatras, 12 psicólogos, um coordenador médico, um gestor de atenção de saúde e um analista de atenção de saúde. As fotos aqui do nosso evento. Então, eu acho que nesse dia, a gente pegou toda essa população e tinha médico de família, tinha psicólogo da nossa equipe, e
a gente conseguiu fazer uma turma muito bacana, porque a gente passou para eles justamente isso, né? Essa questão de você entender melhor o seu paciente, como sabendo e tendo conhecimento, né, de tudo que ele pode trazer para você. É difícil a gente estar em 2020, a gente ainda ouvir expressões como, mas a opção sexual dele é essa, né? É complicado, mas para pessoas que estão inseridas no contexto é difícil, mas assim, existem pessoas que não têm nenhum preparo. Na faculdade a gente não tem nenhuma aula de sexualidade, na faculdade a gente não tem nenhum preparo assim em relação à parte de sexualidade mesmo, né? Então, desculpa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, João. Tá certo. Não, só porque às vezes para mim pareceu um pouco entrecortado, mas então a gente realizou esse treinamento, depois à tarde a gente teve os convidados, a Flávia vai falar daqui a pouco também em relação ao nosso trabalho, e depois que a gente fez esse treinamento, agora esse ano acabou que a gente teve que postergar tudo, né, por conta da pandemia, mas o nosso projeto inicial era o quê? Fazer essa primeira turma grande aqui no Morumbi, e depois a gente ir falando e treinando os Amil Espaço Saúde, né? Porque como que é a nossa rede? Nós temos algumas clínicas que são os Amil Espaço Saúde, e lá nessas clínicas a gente tem acompanhamento com médico de família, enfermeiro de família, agente de saúde, né? É uma estrutura como se fosse a estrutura da Unidade Básica de Saúde do SUS. Então, trazida para a nossa rede de atenção suplementar, né? Eu acho que é uma ideia super bacana, funciona muito bem. Eu já trabalhei em várias realidades, eu trabalhava na unidade de Santana, depois eu trabalhei na unidade dos Jardins, e agora eu estou aqui na unidade do Morumbi, que é uma outra realidade, é um outro perfil, mas assim, acaba que a gente consegue justamente ter essa visão global dos nossos pacientes. Eu acho que isso é muito importante, né, para a gente conseguir seguir em relação a isso. Deixa eu só ver se passou mais alguma coisa. Alguns slides só que eu coloquei também, porque eu não sei se vocês estavam esperando trazer a apresentação inteira, porque eu achei ela muito grande também em relação ao tempo que a gente tinha. Essa equipe que participou, a gente chamou o psiquiatra Dr. Leandro, que ele é da unidade do Tatuapé também. E depois do treinamento, a gente disponibilizou, eu, o Thiago e o Ailton, né? Eu acho que vale a pena falar. O Thiago, ele está agora na Europa, está fazendo um mestrado, e o Ailton, ele tá na unidade do Jardins. Então, eu acho que vale a pena a gente falar que depois que terminou tudo isso, a gente pegou um material, separou, colocou numa nuvem, que é justamente porque, como é um tema tão amplo e tão diverso e com tantas informações ricas, a gente precisava deixar todas as informações em algum local para os médicos terem esse acesso fácil, né? Claro que a gente fica sempre à disposição para eles, mas para você ter, às vezes você atende um paciente, você não tem muito ali na mão o que fazer, mas eu acho que é interessante justamente nesse sentido que a nossa rede ela é muito ampla e não precisa necessariamente, justamente para a gente tirar essa patologização, não precisa passar com um especialista, não precisa passar com um psiquiatra, não precisa passar com um endócrino, né? Nós conseguimos fazer esse acompanhamento, o segmento. Tive um retorno, um feedback hoje dos residentes, porque eu sabia que eu ia falar agora de tarde, eles falaram que gostaram muito da apresentação, o material, estão conseguindo fazer um acompanhamento adequado dos pacientes. Infelizmente, a gente não teve tempo de trazer essa estatística, digamos assim, né? Porque precisa puxar de um outro sistema que eu não tenho acesso, é só a parte das minhas coordenadoras, para saber mais ou menos se a gente já consegue ter uma estatística de quantas pessoas estão sendo atendidas no momento, mas eu consigo falar pelos e-mails que às vezes chegam a mim, algumas vezes em cópia com a Isabela também, outras vezes em cópia com as minhas coordenadoras, porque são casos que a gente acaba percebendo que são casos pontuais que ainda a gente precisa amarrar, né? Todo esse discurso e falar
de novo, e a gente precisa fazer de novo o treinamento, porque alguns médicos acabam mudando, mas no sentido de são casos que a gente consegue resolver justamente pela consulta, pelo acolhimento, né? Eu creio que, infelizmente, são diversas realidades e são diversos casos que acabam passando e a gente precisa ter esse preparo para entender que o paciente, ele é nosso paciente e a gente está aqui para, enquanto um profissional da saúde, precisa recebê-lo, precisa acolher a demanda e tentar ajudar no que for possível, né? Não dá para a gente querer sair do nosso escopo e tentar fazer alguma coisa a mais, ou falar, não, olha, esse tipo de procedimento eu não faço, ou isso eu acabo não fazendo, mas na verdade não é porque não faz, na verdade é porque tem um preconceito de, não, esse tipo de cirurgia eu não quero fazer, ou acaba, na verdade, machucando de outras formas. A Flávia tem uma história muito bacana, que ela, não sei se ela vai contar, mas você precisa ter esse tato de que você precisa respeitar a pessoa, você precisa respeitar a pessoa desde a entrada, desde a porta de entrada nossa ali do administrativo. Então, por isso que a gente quer fazer o treinamento nas unidades, porque a gente precisa falar com a recepção, a gente precisa falar com a nossa equipe auxiliar de limpeza, a gente precisa falar com a nossa equipe auxiliar de segurança, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. E a linguagem do não preconceito. A gente não pode ter preconceito nenhum, a gente não pode olhar torto, a gente não pode falar o nome da pessoa que não seja o nome com o que ela quer ser chamada, simplesmente porque a gente quer falar o nome que está ali no registro, entendeu? Porque você percebe, a pessoa percebe, todo mundo percebe quando você fala num tom ou de um jeito que vai machucar, ou simplesmente porque você às vezes acaba esquecendo, ou você acaba não se prende aquilo ali. Né? Eu acho que por isso que é importantíssimo a gente passar esse treinamento e essa visão para a nossa equipe da recepção também. Né, e toda a equipe que está ali no meu espaço saúde. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, gente, porque eu não contei aqui, desculpa. Você tem ainda 10 minutos, João, mas fica à vontade, né? Se for encerrar, para passar para a Flávia também. Uhum. Não sei se eu não sei se a gente vai abrir para perguntas agora. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguém que fez alguma pergunta. Aqui no chat. Não tem nenhuma pergunta. Tá bom, eu vou passar a palavra para a Flávia agora, então. Tá bom, obrigada, João. Bastante esclarecedora aqui a sua participação, até pelo ponto de vista profissional mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre saúde integral, eu tenho a minha visão por conta da minha história, né? Mas é sempre bom escutar um profissional. Então, obrigado aí pela tua contribuição. Então, agora é minha vez, permita-me apresentar. Meu nome é Flávia Bianco, tenho 46 anos, sou uma mulher trans, sou branca, tenho 1,83 m, um pouquinho de sobrepeso, tenho cabelos curtos na cor negra, uso óculos, estou com um vestido preto com flores vermelhas e folhas verdes. Então, queria aproveitar e agradecer a oportunidade de estar podendo discutir um pouquinho sobre a questão da transexualidade. E quando a gente fala de privilégios, né? Enfim, o privilégio de estar aqui nesse espaço, também eu gostaria de lembrar do privilégio que eu tenho enquanto mulher trans, porque a minha transição ela foi tardia. Minha transição ela ocorreu aos 42 anos de idade, então há 4 anos que a Flávia Bianco existe em sociedade, podemos dizer assim, né? Não que no meu íntimo ela já existe desde que eu me lembro por gente, aos 6, 7 anos de idade, ela já estava aqui dentro. Mas socialmente ela surgiu aos 42 anos.
E quando eu falo de privilégios, né, privilégio de poder estar aqui, de poder ter o espaço de fala, eu também quero trazer à tona a questão do privilégio em ser quem eu sou. Ou seja, eu sou uma mulher trans, branca, eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de me formar, de fazer uma faculdade, de trabalhar durante mais de 20 anos na parte de logística aqui no Porto de Santos, que era a minha área de origem. Então, assim, eu refuto que com todas as dificuldades que eu enfrento ainda por ser uma pessoa trans, eu venho e eu parto de uma posição de muito privilégio em cima de todas as, posso dizer, da maioria das pessoas trans no nosso país. Apenas trazendo, né, falando um pouco de números, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Em termos estatísticos, 2019, nós tivemos 157 assassinatos de pessoas trans. Lembrando que esses números são só os dados oficiais, que esse número com certeza é muito maior, mas a gente esbarra na questão de subnotificação. Então, são números assim inaceitáveis e não são por crimes como latrocínio ou brigas, nada disso. São crimes tipificados como chamados crimes de ódio. É onde a pessoa ela está sendo morta, está sendo agredida, está sendo caçada por quem é. Né? Não é uma questão de um crime comum a que todos nós, também trans ou não, ou cisgêneros, ou héteros, ou gays, estamos sujeitos, né? Então, são números bem alarmantes, é algo que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa levantar a mão e sair realmente em busca dessa visibilidade para que a gente possa ter o que a gente precisa e o que a gente merece e que não custa nada termos, que é o chamado respeito. Além de trabalhar na Mil como supervisora administrativa, eu também sou ativista, sou palestrante, trabalho na Comissão da Municipal de Diversidade Sexual de Santos e tenho uma série de outras ações voltadas a esse tema. Então, por isso que eu estou bem assim à vontade para falar dessa parte, digamos, da bandeira, né, da nossa letra T. E também um outro dado estatístico que eu acho importante trazer para vocês é que, por força de todo um contexto social, seja ele de opressão, seja de preconceito, seja de problemas de qualificação, mais de 90% das mulheres trans hoje no Brasil trabalham na prostituição. Isso são números horripilantes, números tristes, porque para essas mulheres, a rua, o trabalho na prostituição, não é uma opção, é uma imposição. É uma imposição por uma série de aspectos que acabam empurrando as pessoas para realmente saírem de casa, não terem uma qualificação profissional correta, não terem, eventualmente, nenhuma uma formação educacional. Muitas abandonam o estudo ainda sem completar o primeiro grau, por conta da carga pesadíssima que nós temos de assédio, de bullying, de desrespeito, de violência, em todos os aspectos, né? Então, por isso, trouxe um pouco desse histórico um pouquinho pesado, um pouquinho triste, para vocês entenderem quando eu falo do meu local de privilégio e do quanto isso é importante para que a gente use a nossa fala, use os nossos espaços para nos posicionarmos em defesa daqueles que talvez não tenham essa oportunidade. E agora, voltando mais especificamente para a questão aqui do nosso encontro de hoje, falando sobre a questão de saúde integral. Por que a gente fala de saúde integral, né? A saúde integral, ela acaba por abarcar a questão biopsicossocial da pessoa trans, não gosto de chamar paciente porque nós não somos doentes, graças a Deus, a transgeneralidade ela foi tirada do rol das patologias da OMS. Então, agora não. Nós somos pessoas que merecemos um acompanhamento, talvez terapias, pode-se dar vários nomes, mas nada de tratamento, não é uma patologia. Então, nós precisamos sim de assistência. E quando a gente fala do contexto biopsicossocial, é justamente isso. A parte da medicina, os endocrinologistas, os médicos de família, aqueles profissionais que vão cuidar da parte da saúde propriamente dita, a parte da interação hormonal dentro dos corpos trans,
que você tem a questão de separando assim em dois grupos os homens trans e as mulheres trans. Então são ações extremamente assim profundas dentro do nosso organismo, né? Seja de mulheres trans ou de homens trans. Nos homens trans a gente tem esse resultado muito mais visível, porque a testosterona ela tem um poder assim, o doutor João pode depois até confirmar isso, mas ela tem um poder assim muito mais forte que os hormônios femininos. Portanto, um processo de um homem trans, ele muito mais cedo ele vai ter a questão de barba, aquelas características físicas que são bem peculiares ao gênero masculino. Ao passo que, no caso das mulheres trans, a atuação do hormônio depende de uma série de fatores. Mas, independente disso, o acompanhamento médico ele é imprescindível. A gente tem que ter sempre em mente que qualquer tratamento hormonal, qualquer tipo de medicamento, na verdade, independente de hormônios, mas principalmente hormônios, eles oferecem um certo risco, um certo grau de risco e que precisam estar em constante monitoramento. Seja através de exames de sangue, seja através de resultados visíveis, que vão ser diagnosticados pelo acompanhamento médico, no caso, o médico de família, o endócrino, enfim, um profissional que vai estar fazendo essa avaliação. No caso dos hormônios femininos, existe um grande risco, dependendo da anamnese de cada paciente, né, de cada pessoa, de desenvolver trombose e, assim, efeitos que podem chegar, inclusive, à fatalidade. E aí, quando a gente fala de saúde integral, que nós temos que ter essa abertura, é justamente por isso, risco, morte. Nós estamos falando da parte do biopsicossocial, né? A parte psicológica, igualmente, uma das maiores lutas que as pessoas trans travam, antes mesmo de travar com a sociedade, é dentro de si, é com relação à sua percepção no mundo, à sua percepção de identidade. É complicado quando a gente tem a tal da incongruência, que antes era chamada de disforia, de você se olhar no espelho e você não se reconhecer. E isso pode acontecer dos mais diversos níveis. Eu, por exemplo, desde os meus 6, 7 anos, eu olhava no espelho e tinha algo diferente. Eu não me reconhecia, eu realmente me identificava com assim, com as vestimentas femininas, eu achava aquilo lindo, assim, com o universo feminino propriamente dito. Mas eu consegui sobreviver, eu fui casada por 2 vezes, eu tive uma filha, consegui trabalhar, consegui estudar, consegui me formar em nível superior, talvez muito por isso, porque para mim essa disforia ela não tinha um nível que em muitas meninas, em muitos meninos trans tem de ser algo letal, a ponto da pessoa se automutilar, a ponto da pessoa, inclusive, tentar sucumbir, tentar tirar a própria vida através de suicídio, por não conseguir lidar com essa questão de não se identificar, né? Então, o tratamento psico, ele entra justamente nessa questão de ajudar nesse, eu não diria nesse conflito, mas nesse processo de descoberta. Porque quando você começa a se descobrir, se entender, se você tiver uma família que de repente te acolha, se você estiver no meio social com amigos, de repente até no meio profissional em que você tenha uma abertura, talvez esse impacto não seja tão negativo. Agora, se você é de uma família que é fundamentalista, se você está num círculo de amigos e que são absolutamente LGBTfóbicos e tudo, aquilo vai te colocar dentro de uma concha. E é uma panela de pressão, uma hora isso explode. Então, o papel do psicólogo, do tratamento psicossocial, aí a gente já faz essa junção, é justamente isso, é fazer essa ajuda no caminho do autoentendimento, da autodescoberta da pessoa, para que ela possa se sentir segura de quem é e possa aprender a lidar com as pressões externas, que infelizmente hoje em dia nós temos de todos os lados. Então, não é só na questão do nosso convívio familiar, nem no nosso convívio próximo, mas assim, enquanto sociedade, enquanto estrutura social, o Brasil ainda tem muito que caminhar. A gente vê casos que hoje estão mais
como eu posso dizer, mais assim, em evidência na mídia, como o caso do Tami Miranda, que agora foi eleito vereador aqui em São Paulo, e que teve uma gravidez com a sua esposa, e as pessoas destilam tudo aquilo que talvez há um tempo atrás não tivessem coragem, mas hoje elas falam abertamente, são ataques dos mais cruéis. Quando, na verdade, gente, nós estamos falando de uma pessoa que é quem é, não atrapalha ninguém, não incomoda ninguém, incomoda quem quer se incomodar, mas assim, não tem nenhuma ação de afronta. E nós estamos falando de uma criança, que é a coisa mais especial que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu tenho uma filha, sabe? Então, eu me espelho muito na minha filha, na existência dela, e o como a minha filha foi importante em todo esse processo. Então, dentro desse processo de autodescoberta, é muito importante esse papel dessa tríade, na verdade, né? Biopsicossocial, onde você vai ter a participação dos médicos, dos psicólogos e da assistente social em alguns casos, dependendo da condição social em que a pessoa está inserida, é muito importante, sim, a presença também de uma assistente social para ajudar em toda essa contextualização. Então, dentro desse conceito, eu fiquei muito feliz de hoje poder estar integrando o time da UHG, trabalhando para a operadora 1000 de planos de saúde. E a minha história na UHG, ela começou lá onde a ESA chegou a mencionar das ações do Conselho Consultivo, que chegaram a uma série de ideias, né, e de ações, e uma delas foi a Transformando Realidades, que foi um workshop aberto a pessoas trans, onde nós, que no caso eu era uma inscrita, teríamos algumas orientações sobre o mundo corporativo, sobre dicas de como construir um currículo, como fazer um currículo adequado, como se portar numa entrevista de emprego, falando um pouco sobre brand marketing, enfim, a gente teve uma série de informações que eu, mais uma vez, falando do meu privilégio, eu trabalhei 25 anos em grandes empresas no Porto de Santos. Então, para mim, muita coisa, lógico, foi novidade, foi um acréscimo de conhecimento, mas, assim, do mesmo jeito que tinha outras meninas participando do processo conosco, e que a gente via que era uma linguagem, assim, bastante diferente, justamente por essa questão da formação. Ela não teve o mesmo acesso, o mesmo privilégio, talvez, que eu tenha tido na minha formação profissional, formação de graduação universitária. Então, isso tudo, aí a gente fala, mas assim, isso é mentira porque quem busca tem. Isso é uma meia-verdade muito da fajuta. Porque, na verdade, assim, se você está dentro de um padrão dominante, se você é uma pessoa branca, de classe média, se você não sofre racismo, se você não sofre com LGBTfobia, se você não passa fome, se você não foi posto para fora de casa quando pequeno, tudo bem, aí vamos usar a chavinha da meritocracia, vamos correr atrás, que se tem condições, você pode buscar. Mas como é que a gente vai falar de meritocracia para pessoas que são espancadas desde a infância, que são postas para fora de casa aos 12, 13 anos, e aí vão para aquele caminho que é a imposição, o caminho das ruas? Então, como é que a gente fala em meritocracia com uma população dessa? É bem complicado. Então, é muito importante a gente fazer essa questão do atendimento de saúde integral. Voltando para a questão do meu processo, né? Desculpe, eu acabei desviando do foco. Então, eu participei desse workshop, Transformando Realidades, e no final nós tivemos a oportunidade, para quem se sentiu seguro para isso, ou para quem teve vontade, de fazer uma ficha com o pessoal de capital humano e fazer um pré-currículo, um pré-cadastro das informações para caso aparecesse algum processo seletivo, entraria-se em contato. Então, eu topei, eu fui lá, eu fiz minha ficha e entrei no site de carreiras da United, vi lá que tinham algumas aplicações que eu poderia fazer, fiz a inscrição em acho que 2 ou 3 vagas e depois de um mês eu fui chamada, entrei num processo seletivo onde tinham outras pessoas. Tinham pessoas negras, tinham pessoas cisgêneras, orientação sexual a gente não distingue, né? Assim, é muito complicado a gente
distinguir assim num primeiro olhar. Mas, assim, eu competi como uma profissional. Eu não entrei ali porque eu era uma pessoa trans ou porque eu estava, digamos assim, numa cota, nada disso. Eu entrei ali porque o currículo que eu tinha cadastrado, ele de alguma forma ele se encaixava e eu participei do processo. E prazerosamente eu recebi a oportunidade, em abril do ano passado, de integrar a equipe, a equipe do Clinical aqui na Amil, numa atividade que absolutamente para mim era nova. Eu conhecia muito de gestão, porque eu trabalhei 25 anos em grandes empresas, mas assim, da área de saúde para mim foi assim um desafio. E eles aceitaram comprar esse desafio, tive todo o suporte. Falando sobre a empresa, a minha recepção na empresa. A empresa ela tem dentro das suas políticas a questão de inclusão e diversidade, do qual a Isabela ela brilhantemente capitaneia, tem grupo de diálogos para cada um dos pilares. Então, eu entrei numa empresa em que já tem essa semente da cultura desenvolvida, já tem as políticas sendo implementadas junto às lideranças. Então, para mim, foi super acolhedora a experiência. Não tive problema com o uso de banheiros, que é um dos maiores problemas que as pessoas questionam no ambiente corporativo. Não tive problemas assim de olhares diferentes, como se estivesse num zoológico e fosse uma pecinha de exposição, nada disso. Fui respeitada enquanto profissional, enquanto pessoa, e a grande prova disso é que depois de 1 ano e 5 meses de empresa, eu fui convidada para participar de um outro processo seletivo interno, e que eu participei também, concorrendo com outras pessoas, e novamente eu fui aprovada, fui selecionada. Então, com 1 ano e meio de empresa, eu ascendi ao cargo que eu estou hoje, supervisor administrativo. As pessoas podem falar assim, mas isso é normal, quando a pessoa é competente, isso é decorrência. Ótimo, a UHG ela tem essa cultura e eu pude comprovar na prática. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que em muitos segmentos, às vezes, o seu gênero, eu não vou nem falar da questão de ser transgênero, mas o gênero feminino já é subjugado, a questão racial já é subjugada. Então, você tem assim, uma série de dificuldades que vão muito além das suas competências. E a minha experiência na Amil nesse sentido foi espetacular, está sendo espetacular, e eu espero que continue sendo, que a gente consiga fazer um caminho longo, e ajudando e mostrando que sim, é possível. O meu rosto, eu faço questão de participar desses eventos que a ESA me convida, justamente para falar assim, estou aqui, tenho meu local de privilégio, é fato, mas eu estou aqui mostrando que sim, pode, as pessoas podem mudar seus conceitos. O viés inconsciente ele pode ser trabalhado aos poucos, sim. E eu vejo um movimento da qual a United Health, o Grupo Amil, faz parte, que é dessa conscientização, é da gente trazer as pessoas que efetivamente a gente pode ter um mundo melhor, mais inclusivo e com mais respeito. Agora, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na área de saúde. Falamos da importância, né, da atenção biopsicossocial, e o João falou um pouquinho da questão de humanização, o quanto é importante você ser bem tratado para o próprio tratamento em si. Então, eu vou trazer só uma pequena experiência da minha transição, que é recente, eu comecei há 4 anos atrás, mas enquanto eu estava desempregada formalmente, eu tive que buscar recursos no SUS, de auxílio. E aqui na Baixada Santista, eu sou de Santos, moro em Santos, e aqui na Baixada Santista eu percorri, acredito que umas 6 ou 7 policlínicas, UBSs, UPAs, enfim, cada lugar tem um nome, em busca de um endocrinologista para me acompanhar nesse processo da terapia hormonal. E assim, quando eu não conseguia, porque eles nem agendavam, uma foi bastante marcante, a postura do médico, que ele olhou para minha cara e falou assim, você vai me desculpar, mas eu não trabalho com isso. Aí eu me perguntei para ele, falei, escuta, doutor, desculpa, mas eu não entendi, o que é o isso? Ele foi assim, a mão para frente, se debruçou mais para perto assim na mesa dele e falou assim, você entendeu muito bem o que é isso, eu não trabalho com isso. Ok, me levantei e saí. Foi um ato de transfobia, poderia ter chamado a imprensa, poderia chamar a polícia, poderia ter chamado entidades de classe, sei lá, o Super-Homem,
Mas nesse momento, você sai de lá tão diminuída, você sai de lá com a tua autoestima tão derrubada, que você efetivamente, a primeira coisa que você quer é ir para sua casa e se esconder, entendeu? E nunca mais procurar ajuda. Mas era importante, e eu tentei algumas outras vezes. Uma médica que não entendia, mas falou, tudo bem, eu vou te pedir os exames, mas eu confesso que eu não sei nada disso. Exemplo do exame, fui fazer o meu exame. Na época não tinha retificação do meu nome, por conta de ainda não ter toda aquela decisão do Supremo quanto à retificação. E eu tinha o meu nome social, registrado inclusive no SUS, na carteirinha do SUS. E a pessoa, a hora que viu, fez a ficha, tudo direitinho, eu pedi para a recepcionista colocar, me chama pelo nome social, porque eu sou uma pessoa trans, eu gostaria desse carinho, vamos dizer assim. Não teve problema. Na hora de chamar para coletar o exame, a pessoa veio na porta e chamou o meu antigo nome, Luiz. Falou assim, senhor Luiz, blá, 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 blá. E eu não falei nada, fiquei quieta, só olhando aquele movimento. Senhor Luiz, blá, 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 blá. Não falei nada mais uma vez. Aí a recepcionista, super sem graça, ela veio, olhou para mim assim, foi falar com ele e mostrou onde ela tinha escrito meu nome social. Aí o cara olhou para minha cara, deu uma risadinha e falou, senhor Luiz, aqui também está escrito Flávia, pode vir. Então, sabe, é o tipo de coisa que, olha, modéstia à parte, eu tenho um certo autocontrole, um certo discernimento, mas às vezes você pega uma pessoa que não tem tanta estabilidade, ou a pessoa ela sai dali realmente para pensar em ideações suicidas, ou ela sai dali para querer se vingar e armar um barraco ou fazer um escândalo, e aí elas vão ser estigmatizadas como pessoas que causam problemas. Essa foi a experiência que eu tive da parte do atendimento de SUS, né? Agora, tratando do atendimento que eu recebi quando eu entrei na Mil. O João hoje é o meu médico de família, mas antes disso, quem era o Dr. Tiago, que também é um colega dele que participou desse treinamento de capacitação e conhecia bastante do assunto. Então, ele sempre me tratou pelo nome correto, ele sempre teve o cuidado com as questões que envolvem as características, principalmente físicas, porque quando a gente está falando com o médico, pressupõe exames, e exames, independente da nossa identidade de gênero ser masculina e feminina, tem exames que são característicos para os gêneros. Então, isso precisa ser abordado com uma certa destreza, vamos dizer assim. Eu não vou nem dizer cuidado, com uma certa destreza, com uma certa naturalidade, para que você estabeleça a comunicação e a confiança entre o paciente e o médico. Isso é o simples. E, como a Esa citou o exemplo também, o esforço da carteirinha com nome social. Então, quanto mais as empresas se conscientizarem que as equipes têm que estar preparadas, sim, para receber uma pessoa transgênero, não necessariamente só o médico, mas eu já participei de algumas capacitações na UHG para pessoal de recepção, pessoal de enfermaria, pessoal de centro cirúrgico. E é importante que essa informação ela seja difundida. Não que seja uma imposição, algo goela baixa, mas não. Nós somos prestadores de serviço na área de saúde, e a área de saúde é uma segmentação da área de humanas, e nada mais humano do que você humanizar o seu tratamento, porque com isso você vai conseguir trazer o paciente ou a pessoa que você está atendendo, digamos assim, para mais próximo de ti, com relação à empatia, e com isso, e quando a empatia entre, eu falo por mim, quando a empatia entre o paciente e o médico funciona, o resultado de todo e qualquer tratamento ele vai muito mais tranquilo, ele tem resultados muito mais efetivos. Então, basicamente, o que a gente tinha para trazer é isso. Estamos aqui já encaminhando para o final do nosso painel. Gostaria de agradecer o espaço e deixar só um recadinho, pessoal. Respeito é incondicional. Existe uma campanha de uma grande emissora que traz essa questão do respeito. Então, eu gostaria de ser respeitada, não porque eu sou uma pessoa trans,
não porque eu sou uma mulher, não porque eu sou branca, não porque, sei lá, eu sou diabética, que é minha condição de saúde. Não. Eu gostaria de ser respeitada por quem eu sou, pela essência de quem eu sou, pelo ser humano que eu sou. Assim como eu procuro e eu passo esses valores para minha filha, olhe nos olhos das pessoas com quem você está falando. O restante que fugir do teu campo visual é tudo escolhas, são tudo características, são tudo individualidades que nós precisamos respeitar. Mas o principal respeito é ao ser humano. A hora que a gente conseguir conceituar e trazer esse conceito do respeito ao ser humano, vai acabar a discussão sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre xenofobia, sobre misoginia. A gente vai estar com tudo relativamente equacionado, desde que o respeito recíproco, mútuo, impere. Então, meu recado final é esse, gente. Muito obrigada. Isa, devolvo a bola para ti. Maravilha, gente. Sensacional. Que orgulho trabalhar com vocês. A gente tem ainda 3 minutinhos. Eu não sei se tem alguma pergunta na sala. Se não, também deixo à disposição aqui os nossos contatos, que estão, né, cadastrados aqui como participantes do fórum. Caso queiram nos procurar, tirar dúvidas, a gente está à disposição. Acho que é isso, gente.